Olá, amigos! Hoje eu vim falar para vocês sobre uma linda história de amor, de um pai amoroso, misericordioso, que quer, de modo especial, cada filho seu, cada alma. E esse plano de misericórdia, traçado por ele, tem como protagonista a nossa mãe, a Virgem Santíssima, que através das suas aparições vem nos resgatar, nos libertar, nos redirecionar novamente para os braços desse Pai. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre as aparições em San Sebastián de Garabandal, na Espanha, no norte da Espanha. Essas aparições aconteceram nos anos de 1961 até 1965. Garabandal situa-se no norte da Espanha, na região das Montanhas Cantábricas. E lá, Nossa Senhora apareceu para 4 meninas. Em relação à aldeia, na época, era um local muito de difícil acesso, um local muito simples, muito pobre, e que viviam 300 pessoas ali. Só que essas pessoas eram de muita religiosidade, eram pessoas muito devotas, rezavam o rosário diariamente, a oração do Ângelus, e tinham uma vida de muita piedade. As famílias todas se conheciam, e ali elas viviam do pastoreio do gado e de coisas simples. Não tinham água encanada, não tinham luz, não tinha nada. Era uma aldeia assim, super afastada de tudo, E só que essa religiosidade foi o que atraiu Nossa Senhora a subir aquelas montanhas e ali aparecer para 4 meninas. Ela aparece para 4 videntes, Marilole, Maricruz, Contita Gonzalez e Jacinta, que tinham em torno de 11 e 12 anos de idade. Essas meninas eram crianças de famílias diferentes, não eram parentes, e eram totalmente sãs, totalmente saudáveis, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto emocionalmente, totalmente sãs, umas meninas de muita piedade, muita pureza, famílias muito religiosas, e crianças que estariam prontas para receber a mensagem que a Virgem iria trazer. Eu esqueci de colocar para vocês, com relação a Garabandal, antes de dar continuidade, Garabandal hoje situa-se na classificação com relação a ser aprovada ou não pela igreja, em não consta. O que quer dizer não consta? Não consta quer dizer que a igreja ainda assim estuda, avalia, observa, espera. Os fenômenos das mensagens, os fenômenos das profecias ainda não se deram por encerrados. Então a igreja, como os frutos são inúmeros, as conversões são inúmeras, as graças são inúmeras, e nada do que foi falado em Garabandal, tanto por Nossa Senhora, quanto pelas pessoas, testemunhos, nada vai contra a doutrina da igreja. Então, como a igreja é muito prudente, ela realmente espera, ela realmente tem que fazer essa análise, e Garabandal está nessa posição hoje, Assim como, diferentemente de outras aparições que já foram aprovadas, essa ainda não. Em relação às videntes, eu estava falando para vocês, as crianças eram crianças totalmente saudáveis. Essas crianças foram avaliadas por dezenas de médicos, por sacerdotes, e realmente não tinham nada que acusasse de doenças, enfim, de nada. Antes de Nossa Senhora aparecer para elas têm a visão do arcanjo São Miguel. O anjo aparece antes por 14 dias e não lhes comunica nada, apenas aparece. Ele vem preparar os caminhos, ele vem preparar a visita de Nossa Senhora, as inúmeras visitas, porque ela aparece em Garabandal mais de 2.000 vezes para essas meninas. Então o arcanjo vem, prepara, e no dia 2 de julho de 1961, Nossa Senhora aparece como Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Aqui vocês veem a imagem dela. Nossa Senhora do Carmo, só que ela vem diferente, ela não vem com o manto marrom do Carmo, dos carmelitas,
mas ela vem com o escapulário na mão direita. Exatamente assim que elas denominam que aparece Nossa Senhora dessa forma. Manto azul por cima de um vestido branco florido, com a coroa de 12 estrelas na cabeça e sem o véu, né? E Nossa Senhora vem ladeada de 2 anjos com o menino Jesus no colo, trata essas meninas como uma verdadeira mãe. Ela vem mostrar que ela é mãe nesta aparição. Ela aparece primeiramente no local chamado Calédia. A Calédia é uma região pedregosa que sobe para a parte mais alta da aldeia, que chama-se Os Pinos. Os Pinheiros eram outro lugar que Nossa Senhora também aparecia além da Calédia. Quando elas entravam em êxtase, que elas tinham êxtases extraordinários, depois eu vou falar um pouquinho para vocês, elas entravam em êxtase e se dirigiam para a Calédia. E ali Nossa Senhora estava esperando. E depois, nos Pinheiros, que era um outro local que Nossa Senhora também aparecia, esses pinheiros foram plantados em 1930, por aí, por crianças da primeira Eucaristia, pelo avô da Contita, uma das videntes, e por crianças da primeira Eucaristia. Vocês vão ver essa relação depois, porque a mensagem de Garabandal é uma mensagem eucarística, assim como Fátima, né? Garabandal é uma mensagem eucarística, não é à toa que esses pinheiros foram plantados por crianças da primeira Eucaristia e anos depois Nossa Senhora apareceria lá. Depois, então, que ela aparece essa primeira vez, ela vem por dezenas e centenas de vezes. De 1961 a 1965, ela aparece mais de 2.000 vezes. Ela aparece mais no ano de 61 e 62, 66, 64 e 65, são mais locuções interiores que apenas 2 delas têm. Então ela aparece como Nossa Senhora do Carmo e vem com esse tratamento maternal. Ela trata as meninas realmente com uma relação de mãe muito íntima, contanto que nos primeiros êxtases elas têm uma relação de conversa de coisas do dia a dia, da vida cotidiana, onde Nossa Senhora fala de coisas como gado, da escola, de como elas estão em relação à obediência dos pais, de coisas do dia a dia. Por isso as pessoas nem acreditam nisso, acham que é bobagem, acham que elas estão inventando, né? As primeiras semanas das aparições foram muito difíceis para as meninas, para as crianças, porque as pessoas não acreditavam, e esse tratamento era um tratamento onde elas se encantavam. Elas entravam em êxtase e ali elas ficavam. Podiam ficar de 30 minutos conversando com Nossa Senhora até horas. Êxtase chegavam a 4 horas, naquela mesma posição. E elas não sentiam esse tempo passar, é como se elas ficassem fora do tempo, do nosso tempo. Assim que Nossa Senhora aparecia, elas recebiam antes disso 3 chamadas. Essas 3 chamadas eram como se fosse um toque de Deus na alma de cada uma delas. Elas estavam cada uma nas suas casas, fazendo suas coisas. Nossa Senhora nunca vinha no horário da escola, nunca vinha no horário que elas estavam fazendo coisas de casa por obediência aos pais. Nossa Senhora geralmente vinha num horário que elas estariam mais livres, à tarde, à noitinha, mas ela poderia vir em qualquer horário. Mas ela até isso, ela guardava ela vem mostrar, depois eu vou falar para vocês, que essa vida cotidiana, essa rotina, essa coisa da santidade do dia a dia, das coisas pequenas, é isso que Nossa Senhora vem mostrar nessas aparições. Depois a gente vai ver isso, como que é isso, forte. E elas recebiam então 3 chamadas. Essas 3 chamadas era como se fosse um toque de Deus na alma, uma sensação assim de uma alegria que ia aumentando gradativamente. Primeira chamada, elas sabiam que Nossa Senhora viria, cada uma na sua casa. Sentiam no mesmo momento. A segunda chamada era uma alegria mais intensa, porque elas sabiam que na terceira chamada elas sairiam correndo. E na terceira chamada todas saíam correndo e caíam de joelhos, geralmente na Calédia ou em algum outro lugar da aldeia, e ali elas entravam em êxtase. Os êxtases de Garabandal eram êxtases extraordinários. Eram sinais muito fortes do sobrenatural.
existiram dezenas, centenas de sacerdotes, de médicos que avaliaram e a maioria não encontrou razão natural nenhuma para aqueles êxtases, né? Elas, no momento do êxtase, elas caíam de joelho, as pessoas achavam que elas tinham quebrado até o joelho e nada elas sofriam naquelas pedras. Elas inclinavam a cabeça para trás, ficavam com a cabeça jogada para trás e assim elas ficavam durante todo o êxtase, né? Olhando para Nossa Senhora que estava mais no alto. Elas não sentiam nada de fogo na pele, picadas, luz nos olhos, nada. Elas só viam Nossa Senhora. Elas não viam absolutamente mais nada. O peso delas era um peso acima do comum. Então, esses êxtases eram coisas assim que as pessoas ficavam chocadíssimas, porque eram sinais realmente de uma presença de algo extraordinário, de algo sobrenatural. E elas ficavam. Podiam ficar por 1, por 2, por 3, 4 horas. Né? Às vezes eram 2 chamadas, às vezes eram 3, às vezes eram as 4 meninas que eram chamadas. A maioria das vezes eram todas. E depois desses êxtases, esses êxtases faziam parte de todas as vezes que elas iam ver a Virgem, né? Que elas iam se encontrar com Nossa Senhora. Nas primeiras aparições, elas como eram crianças, elas queriam dar pedrinhas do chão para o menino Jesus beijar. Elas queriam brincar com o menino Jesus no colo de Nossa Senhora. E o menino Jesus sorria para elas. Elas ofereciam pedrinhas para ele, levantavam os braços e ofereciam pedrinhas. E Nossa Senhora começou a beijar essas pedrinhas e pedia que elas entregassem a determinadas pessoas na aldeia. E existem pessoas que têm essas pedrinhas até hoje. Nossa Senhora beijava essas pedrinhas, ela mesma fez esse movimento de beijar essas pedrinhas e pedia que entregassem a determinadas pessoas. Depois disso, Nossa Senhora pediu que elas trouxessem objetos religiosos para ela beijar, para esses objetos serem entregues às pessoas espalhados pelo mundo, enfim. E as meninas começaram a espalhar essa notícia e elas se enchiam de rosários, as pessoas levavam para elas rosários, alianças de casamento, crucifixos, medalhas, enfim, dezenas e centenas de objetos. E Nossa Senhora, durante os êxtases, beijava um por um desses objetos, e esses objetos, no momento em que Nossa Senhora beijava esses objetos, eles eram devolvidos durante o êxtase, né? Ela beijava um por um e a vidente colocava no pescoço o rosário, o dono, dentro de milhares de pessoas que estavam ao redor. Elas iam num emaranhado de terços e rosários e medalhas, tudo na mão. Não teria como saber de quem era. E elas iam e devolviam exatamente para o dono daquele objeto. Isso era motivo de choro, de conversões, de alegrias para as pessoas, né? Nossa Senhora mostrava quem era o dono do objeto para elas. Nossa Senhora que direcionava isso, dava esse dom para elas. Então, além dos beijos, também tinham algo interessante, eram as comunhões místicas. As comunhões místicas, o nome místicas porque não eram vistas. O arcanjo São Miguel, geralmente ele acompanhava a aparição de Nossa Senhora e trazia a comunhão para as videntes. Elas comungavam diariamente com o anjo. Elas achavam que todos viam, elas sentiam a comunhão, elas engoliam normalmente, mas elas achavam que todos viam, mas não viam. Ninguém via a comunhão. Elas sentiam, mas não viam. Por isso que eram místicas, né? Então o anjo aparece nos primeiros dias para preparar as meninas dignamente a receber o corpo de Cristo. Elas se ajoelhavam, elas abriam a boca, recebiam as hóstias sobre a língua e ali comungavam, faziam sua ação de graças. Nossa Senhora sempre ensinava, dava uma catequese para elas. E nesse momento da comunhão mística, Nossa Senhora pedia que elas rezassem Alma de Cristo, uma oração antiga de Santo Inácio de Loyola, que hoje já está esquecida, infelizmente,
mas Nossa Senhora pedia que elas rezassem essa oração. Nossa Senhora ensinava muitas coisas ao longo desses dias que ela aparecia, muitas coisas do dia a dia. Ensinava como que elas deviam se vestir, como que elas deviam se portar com relação à obediência aos pais, com relação à obediência à igreja. Os êxtases sempre terminavam diante do Santíssimo. E quando elas terminavam os êxtases na capela, começou a haver uma bagunça, né? E então a igreja, o bispo pediu para que fosse fechada a igreja. Então os êxtases terminavam na porta da igreja. Elas iam até onde elas podiam estar mais próximas de Jesus Eucarístico. Terminava na porta da igreja. E Nossa Senhora dizia: vocês obedeçam às ordens do bispo. Nossa Senhora sempre pedia a obediência à igreja, né? Em muitas das suas aparições ela pede obediência, né? Então isso nós devemos cumprir esses pedidos de Nossa Senhora, né? Outra coisa que Nossa Senhora ensinava, que era muito lindo, era como rezar o rosário, o terço, como ela ensina em várias aparições. Ela ensinava como rezar com calma as Ave Marias, o Pai Nosso. Ela não precisava rezar as Ave Marias, mas ela rezava para ensinar. No Glória ela fazia uma grande reverência à Santíssima Trindade, e ali ela ia ensinando. Cada dia ela ensinava algo mais. Ela pedia muita penitência, muito sacrifício, e pedia para oferecer isso pelos sacerdotes, que eram seus filhos prediletos, né? Então, os sacerdotes em Garabandal e a Eucaristia eram as coisas mais importantes. São as coisas mais importantes da mensagem de Garabandal, é o sacerdócio e a Eucaristia, né? Vocês vão ver na mensagem depois. Enfim, o anjo dava comunhão diariamente e Nossa Senhora dizia para elas: se o anjo não vier, vocês comunguem na celebração com o sacerdote. E uma coisa interessantíssima que Nossa Senhora disse, assim, que até para mim tocou muito. Nossa Senhora tinha tanto amor aos sacerdotes que ela dizia: se vocês passarem pelo arcanjo São Miguel e por um sacerdote, façam a reverência primeiro ao sacerdote, que são as mãos que consagram, né, o Jesus Eucarístico, né, consagram o pão e o vinho. Então, esse amor incondicional que ela tinha pelos sacerdotes. As mensagens de Garabandal são mensagens muito fortes, muito densas e de muita profundidade. No primeiro ano, 1961, Nossa Senhora dá a primeira mensagem. A primeira mensagem, ela diz: temos que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo Sacramento com frequência, mas antes disso tudo temos que ser muito bons. Se não fizermos, virá sobre nós um castigo, e a taça está a encher-se. Se não mudarmos, virá sobre nós um castigo muito grande. Nossa Senhora fala sobre nós um castigo muito grande. Ela se coloca junto conosco no sofrimento. Ela se coloca junto conosco como uma mãe, né? Então, essa mensagem dada em 1961, como todas as aparições ela deixa mensagens, essa foi a primeira mensagem. Essa mensagem não foi dada a conhecer, essa mensagem não foi cumprida na época. E em 1965 ela dá a segunda mensagem. Mas antes da segunda mensagem, em 1962, ocorreu um milagre eucarístico. As crianças, no primeiro inverno de 1961, sofreram muito, né? Fizeram muita penitência, muito sacrifício, porque ninguém acreditava nas crianças. E em 1962 elas pediam sempre para Nossa Senhora um milagre. E Nossa Senhora comunicou 15 dias antes que no dia 18 de julho aconteceria o milagre. E essa notícia se espalhou pela Espanha inteira. Subiram em torno de 5, 8, 10 mil pessoas, não se sabe o número de pessoas que estavam em Garabandal nesse dia, em 18 de julho. E Conchita, que sabia a data do milagre, estava esperando as chamadas. Recebeu a primeira chamada, a segunda chamada. Na terceira chamada, ela sai da casa onde ela estava, aquela multidão atrás dela, sempre o pároco
e o guarda civil acompanhavam nos êxtases e cuidavam das videntes. Então ela foi com eles até o local onde ela caiu de joelhos. O milagre foi o seguinte: ela cai de joelhos, as pessoas ao redor caem de joelhos, ela coloca a língua para fora e a hóstia aparece na língua. A hóstia que ninguém via antes aparece na língua. E o que esse milagre vem nos mostrar? Algo tão simples. Um milagre que não foi como o milagre de Fátima, que o sol girou, choveu, depois todo mundo ficou seco. Um milagre grandioso, extraordinário, que não tinha como ninguém dizer que aquilo ali não era de Deus. E aí vem Garabandal e mostra um milagre assim, tão simples. Ajoelhou, colocou a língua para fora e ali aparece a Eucaristia. Como eu disse antes, a mensagem de Garabandal, assim como de Fátima, é uma mensagem muito eucarística, é uma mensagem de amor e de misericórdia. Nos pede para que nós valorizemos a essência da nossa vida, que é a Eucaristia. Que nós nos voltemos para o que é importante na nossa vida, o centro da nossa vida. E esse milagre aconteceu. Elas achavam até que esse milagre tinha sido algo tão insignificante que elas falaram, nossa, depois, né, conversando com Nossa Senhora, isso foi um milagrúcio, porque é uma coisa assim tão simples, elas tinham aquilo todo dia, comunhão mística. Quando, na verdade, o maior milagre é isso que eu já tinha falado para vocês, que é o que acontece, é o sacrifício que acontece e se repete e se faz presente todos os dias na Santa Missa, que é o corpo, o pão e o vinho se transformarem no corpo e no sangue de Cristo. Esse é o verdadeiro milagre. É isso que esse milagre quer nos mostrar. Algo tão simples, que foi visto por tão poucas pessoas ali ao redor, não foi visto por dezenas e centenas e milhares, como em Fátima, né? Mas vem nos mostrar algo que nós temos que refletir na nossa vida, né? Nós estamos valorizando a Eucaristia, esse presente, esse pão da vida e da eternidade, que sem ele nós não teremos a eternidade. Só com ele, só com Jesus, né? Então, foi isso que aconteceu nesse grande dia do milagre. Depois do milagre, muitas pessoas acreditaram. Muitas pessoas acreditaram e anos depois, em 1965, Nossa Senhora vem dar a segunda mensagem, 18 de junho. Ela vem muito triste, não é ela que dá essa mensagem. Ela pede que o arcanjo São Miguel dê a mensagem para as meninas. A mensagem dada foi a seguinte: em virtude da minha primeira mensagem não ter sido ouvida nem dada a conhecer ao mundo, advirto-vos que esta é a última. Antes a taça estava a encher, agora está a transbordar. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes vão pelo caminho da perdição, e com eles levam muitas almas. Dá-se cada vez menos importância à Eucaristia. Deveis afastar a ira de Deus sobre vós com os vossos esforços. Se lhes pedirdes perdão com a sinceridade das vossas almas, ele vos perdoará. Eu, vossa mãe, pela intercessão do anjo São Miguel, quero vos dizer que vos emendeis. Estais nos últimos avisos, amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Peçam com sinceridade, nós vos daremos. Deveis sacrificar-vos mais, pensai na paixão de Jesus. Essa mensagem é uma mensagem muito completa. Eucaristia, confissão, sacrifício, paixão de Jesus, é o que nós temos que meditar na nossa vida. Isso é o que deve ser o caminho da nossa santidade. E em Garabandal, Nossa Senhora vem mostrar que o caminho da santidade está no nosso dia a dia, né? Nas pequenas coisas, no oferecimento diário dos nossos pequenos sacrifícios, das nossas pequenas ofertas que vão se unir à grande oferta, ao grande sacrifício, que é
o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ela vem mostrar em Garabandal. Essa mensagem também tem uma parte que foi dada em Akita, em 1973, também lembra essa mesma mensagem. La Salette, em 1846, também uma parte da mensagem. Nossa Senhora sempre repete os pedidos, sempre repete as mensagens, porque o mundo não acorda, o mundo não vê, o mundo não enxerga, o mundo está com uma venda nos olhos, né? Então ela vem dezenas e centenas de vezes para que nós possamos enxergar. Finalizando agora, vou falar um pouquinho das profecias. Garabandal tem 2 profecias para os nossos tempos, né? Nesse momento que nós estamos passando de dificuldade, de tribulação. Nós entramos agora num momento de grande tribulação, num momento de grande dificuldade do mundo, onde o mundo está cada vez mais afastado de Deus. A falta de fé nunca teve tão grande, os pecados do mundo nunca foram tantos. Nossa Senhora em Medjugorje disse que o mundo nunca pecou tanto quanto tem pecado agora. A gente vê pelo aborto, 50 milhões de vidas descartadas todos os anos, né? É isso que Nossa Senhora fala quando ela diz que a taça está transbordando. É isso que ela fala. Então, esse momento que nós estamos vivendo, nós tivemos, desde que ela aparece no século XIX até agora, essas últimas aparições no século XXI, ela vem derramando muitas graças sobre a humanidade. Foi um tempo de muitas graças e ainda estamos vivendo esse tempo de graças, né? Ela ainda tem aparecido, mas vai ter um momento que ela não vai aparecer mais. Não vai precisar ela vir mais, porque ela já deu ela já disse tudo o que ela tinha que dizer. Então, o mundo tem que acordar, né? E esse momento de tribulação, que é o momento que antecede essas profecias, nós estamos vivendo esse momento de tribulação. Nossa Senhora disse em Garabandal que antes que as grandes profecias se realizassem, haveriam momentos em que não se poderia celebrar a Santa Missa. É o que está acontecendo hoje no mundo. A Santa Missa não pode ser celebrada no mundo inteiro. Então, é um momento de muita dor, de muito sofrimento para os fiéis, para todos nós, né? Então, Nossa Senhora vem nos acordar para que nós possamos ser salvos. Ela quer a salvação de todos os seus filhos, de toda a humanidade. Ela não quer a salvação só de algumas almas, ela quer todas as almas. Todas as almas que pertencem e sempre pertenceram a Deus, né? E essas profecias, então, são grandes obras de misericórdia de Deus. Em Garabandal, ela fala do aviso e do grande milagre. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no aviso. O que será o aviso? O aviso nós não sabemos quando que ele virá. Pode vir a qualquer momento, nós temos que estar preparados para esse aviso. O aviso será um sinal no céu, onde todas as pessoas verão. E todas saberão que aquilo ali vem de Deus. Não é nada criado pelo homem, que vem de Deus. Além de um sinal no céu, todas as pessoas, não serão algumas, todas as pessoas sentirão a sua consciência, verão a sua consciência, tudo o que fizeram ao longo da sua vida, de bom e de ruim, e as consequências daquilo. Nós teremos uma visão de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas e a quem eles atingiram. E o mal que ele fez, aquele pecado, fez a Deus. E nós nos sentiremos tão miseráveis que nós teremos que nos converter a Deus. É uma grande obra, é um grande presente de misericórdia. Isso que nós teremos em vida é o que acontece na hora da nossa morte. Deus nos mostra tudo que a gente fez, as nossas obras. Nós teremos essa chance de ver isso tudo em vida. O aviso também é citado nas Memórias da Irmã Lúcia. O aviso também é citado em La Salette, em Medjugorje e no Diário de Santa Faustina.
né? O aviso não é falado apenas em Garabandal. O aviso também é citado no próprio Evangelho. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Coríntios 4, 5. Muitos santos já tiveram o aviso. Cura d'Ars, São José Maria Escrivá, Santa Teresa d'Ávila. N santos tiveram o aviso. Cura d'Ars dizia que não queria que a gente nem visse o aviso, porque os seus pecados, porque eram tantos assim que ele, um santo dos santos, dos sacerdotes, né? E não conseguiu ver os seus pecados. Então, o aviso será algo para nos purificar. A humanidade está muito corrompida pelo pecado, pela maldade, pela falta de fé. E o grande milagre que virá depois do aviso é algo tão grande. Nossa Senhora disse em Garabandal que o grande milagre é o maior milagre depois da ressurreição de Jesus. Então vai ser o maior milagre de todos os tempos, de todas as aparições. E esse milagre acontece no prazo de 1 ano depois do aviso. Nossa Senhora falou, né? Então o aviso vem para nos purificar, para que nós possamos estar prontos. Nem todos estarão, muitos não mudarão com o aviso, mas é uma chance que a humanidade terá de se emendar, né? De se voltar para Deus e de uma conversão verdadeira da sua alma. Depois virá o grande milagre. O grande milagre acontecerá em Garabandal, na região dos Pinheiros. Será numa quinta-feira, num dia de um mártir da Eucaristia. Acontecerá às 8 horas da noite. E esse milagre, quem estiver presente será curado, os doentes serão curados, os pecadores, as pessoas que não creem, se converterão, acreditarão. E esse milagre, então, ficará nos Pinheiros, em Garabandal, um sinal permanente até o fim dos tempos. E esse sinal não poderá ser tocado, mas poderá ser filmado, fotografado para o mundo inteiro. E Nosso Senhor disse a Conchita, numa locução interior que ela teve com Nosso Senhor em 1966, ele disse: Conchita, este milagre não é para alguns, é para a conversão de toda a humanidade. Então, vai ser como se fosse a última chance de conversão, né? Então, são obras maravilhosas, são obras de misericórdia muito grandes, né? Que Deus vai nos presentear nesse período tão difícil da humanidade. O grande milagre também é citado em Medjugorje e também é citado em Akita. O sinal permanente que vai ficar nos Pinheiros também é citado na aparição de Akita. Os sacerdotes viram o grande milagre. Tiveram a graça Padre Pio e um sacerdote jesuíta chamado Padre Luiz Andreu, que teve a graça, na época das aparições, de entrar no êxtase com as videntes e ver Nossa Senhora. E Nossa Senhora deu de presente para o Padre Luiz Andreu a visão do grande milagre. Ele grita: milagre, milagre, milagre. E em seguida que ele sai do êxtase, ele diz: hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Que grande mãe nós temos no céu. Que grande presente ela me deu hoje. E em seguida morreu. Morreu de alegria, morreu de felicidade, porque viu a visão linda da mãe e viu o grande milagre que espera cada um de nós, que espera por você, por mim, por cada um de nós, pela conversão dos nossos corações. Garabandal também nos traz uma terceira profecia, o castigo. Esta é uma obra da justiça divina e é condicional à nossa conversão. Se a humanidade não se converter, tanto com o aviso, o milagre, a primeira e a segunda mensagem fazem menção a um castigo para toda a humanidade, de magnitude desconhecida da história. Então, aprofunde mais sobre essas aparições de Garabandal, uma frase do Padre Pio,
que era um grande defensor de Garabandal. Vocês podem ver, procurar. Padre Pio e Garabandal tinha uma ligação íntima muito grande, era amigo das videntes e recebeu Conchita, né, no mosteiro. E ele dizia: crerão quando for demasiado tarde. Então, não esperemos por esse momento de braços cruzados. Como que nós podemos nos preparar para esse momento? Que nós não sabemos quando é. Pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, daqui 10. Nós temos que nos preparar com um exame de consciência diário. Do que a gente tem feito diariamente. Esse exame de consciência já deve ser um hábito do cristão, né? O pedir perdão é um dos maiores atos de humildade. E a humildade é o caminho de santidade. Humildade e obediência. Então, esse exame de consciência é muito importante. E Nossa Senhora dizia: sigam as minhas mensagens, cumpram as minhas mensagens. Não temos que temer nada se nós estivermos na graça, se nós cumprirmos as mensagens. Visitas ao Santíssimo, valor da Eucaristia, o Santo Rosário, a consagração ao Imaculado Coração. Esse é o caminho que Nossa Senhora nos pede. Confissão, evangelho, jejum, penitência, sacrifício, né? Coisas muito difíceis no mundo de hoje, mas não impossíveis. Essa mensagem que eu vim trazer para vocês hoje, sobre essas aparições tão importantes, e que se você quiser aprofundar sobre elas um pouquinho mais, pode entrar lá no site do nosso apostolado, Apostolado de Garabandal, em língua portuguesa. Lá você tem toda a história de Garabandal, os vídeos, as fotos, então pode estar mais por dentro de tudo isso, dessa linda história de amor da mãe por cada um de nós, por cada alma, por cada filho. No te vayas, no, quédate por siempre a nuestro lado. Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabandal tú estarás por siempre a nuestro lado. Madre del Señor y Madre nuestra. Tú eres la esperanza nuestra, contigo llegaremos y al final tú vivirás en medio nuestro, María. Queremos ser tu hogar, tú diste a luz a la esperanza, contigo se hizo carne la verdad, el triunfo es de la imagen.